Boa noite! Autossabotagem. Essa coisa meio mágica, uma força surreal que faz a gente desistir das coisas no meio do caminho. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam muito bem-vindas! Essa aqui, né, gente, é aquela mais uma live, né, de uma sequência de lives que eu estou fazendo aqui todos os dias às 9 horas da noite, que é um aquecimento, aquele verdadeiro esquenta para a semana que vai começar na segunda-feira, que é a semana da virada de chave do emagrecimento. Nessa semana, a gente tem aulas especiais que literalmente fazem você olhar para o seu processo de emagrecimento como você nunca fez antes. Antes da semana começar, para você já chegar lá pronta, não é? A gente está fazendo aqui várias lives de aquecimento. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal de abordar, sobre autossabotagem. Vou mostrar para vocês por que acontece, quando acontece, e também vou falar um pouquinho das formas que a gente tem de identificar e de até conseguir parar o processo da autossabotagem. Hoje, a nossa ideia é conversar um pouco aqui sobre todos os nossos sabotadores. E você vai aprender a olhar para cada um deles de uma forma muito legal e muito diferente. Então, bora nessa, que a gente tem muito o que falar. A primeira coisa que a gente tem que entender juntas é que sabotadores vêm sempre de uma emoção negativa. Sabotador, gente, é tipo cor, sei lá, que cada um que fala sobre sabotador dá um nome diferente. A gente pode chamar sabotadores do que a gente quiser. E depois eu vou dizer como é que a gente chama os sabotadores dentro da mentoria. Mas sabotadores são as causas raízes de tudo aquilo que impacta no nosso comportamento e no nosso bem-estar. Na área do autoconhecimento, a gente tem uma infinidade de nomenclaturas e vertentes que vão falar um pouco sobre sabotadores. Essa aqui que eu vou usar tem como referência um livro muito legal, inclusive já fica aqui de indicação para você que está assistindo essa live. Depois eu vou colocar o nome dele nos comentários, que se chama Inteligência Positiva. Esse livro, inclusive, ele traz um teste de sabotadores para você descobrir quais são os seus. Então, vamos deixar combinado que depois eu deixo aqui no link para vocês o teste dos sabotadores que tem esse livro como referência. Como eu falei, se você for estudar sobre autossabotador, cada linha que você estudar vai te trazer nome diferentes. Combinado? Mas a gente sempre tem aqueles três sabotadores que eles estão em todos os lugares. E aí a gente vai falar sobre esses três que são universais. Combinado? Mas antes, eu vou contar uma história para vocês para a gente deixar mais claro essa coisa de sabotador. Então imagine que existem duas pessoas subindo uma montanha. Então imagina que tem duas pessoas fazendo uma trilha e nessa trilha elas vão subir uma montanha muito alta. Aliás, enquanto a gente sobe a montanha aqui e bebe um golinho de água, vocês estão aí com bebida de adulta, que a água já pega a sua, aproveita aí, ó. Vamos convidar uma galera para essa live aqui. Hum? Então vamos lá. Estamos duas pessoas subindo uma montanha. Uma dessas pessoas é aquele que olha para aquela montanha íngreme que vai ter que chegar lá em cima e começa a ver só dificuldades. Nossa, porque tá muito difícil esse caminho, meu Deus, porque tem que subir tudo isso? Nossa, porque tá muito longe ainda. Aquela pessoa que só reclama. Para tudo, ela acha uma dificuldade. Então, se tá chovendo, ela reclama que tá chovendo, não vai dar para ela fazer as coisas, porque ela odeia quando chove, porque aí ela não consegue resolver nada na rua. Mas aí, se tá fazendo sol, ela vai reclamar que tá muito sol, muito calor, e quando tá calor, ela passa mal. Então, sabe aquela pessoa que ela não consegue não ter uma visão negativa das coisas?
É a pessoa que olha sempre para a parte negativa de tudo. O olhar dessa pessoa está na dificuldade. Então, está em tudo que ela não consegue fazer, em tudo que ela não pode fazer, em tudo que ela não gosta de fazer. E olha como é. Existe uma frase muito famosa aqui nas minhas aulas, e depois, se alguém, se tiver uma mentorada minha, pode até escrever aqui nos comentários, que é: todo não emagrecimento tem um fundinho de escassez. Então, toda dificuldade no emagrecimento traz uma mentalidade de escassez. E quando eu olho só para a dificuldade, só para o que eu não consigo, só para aquilo que falta, então eu aumento em mim a sensação de falta, escassez. E aí essa pessoa vai tentar suprir essa falta com o excesso do doce, da alimentação, das fugidinhas da dieta e naquilo que você quiser colocar. Sim? Então guarda aí. Estamos subindo uma montanha em dois. Uma das duas pessoas só olha para aquilo que é dificuldade. Esse é o sabotador. Não importa que nome ele tenha, não importa como é que a gente vai chamar esse sabotador. Se ele é o sabotador do crítico, se ele é o sabotador do que faz tudo para todo mundo, a gente tem vários nomes. Depois eu vou colocar alguns nomes aqui. O controlador, o hiperrealizador, não importa qual ele é. O que importa é que, frente a uma situação, o sabotador traz sempre a visão negativa das coisas. Por isso que todo sabotador vem de uma emoção negativa, vem de um desânimo, de uma tristeza, de uma ferida emocional, certo? E dessas duas pessoas, a gente tem quem não é sabotador é o quê, gente? Sábio. O sábio, ele nunca questiona. Ele não quer saber por que que a vida é assim. Ele olha para o que está acontecendo e ele fala: tá bom, mas então vamos tentar fazer alguma coisa com isso de bom. Então, às vezes a gente mistura e acha que o sábio é aquela pessoa super positiva, o positivo tóxico. Não é que também não é isso, viu, gente? Porque tem o positivo tóxico, não tem? Aquela pessoa que tudo, nossa, ela quer ver flores, ela é positiva demais, que ela dá até uma irritada na gente. Não é isso, sábio. O sábio ele não vai dizer assim, ó, ah, isso é maravilhoso, né? Tem que subir uma montanha horrível no sol ou na tempestade é maravilhoso. Não, ele não vai dizer que é maravilhoso. Mas ele vai saber olhar para aquilo que está acontecendo e vai falar, tá bom, isso aqui está acontecendo. Mas o que que a gente pode fazer com isso aqui? Que jeito que a gente pode dar nisso aqui para ficar melhor? Ou que lição que nós vamos tirar disso aqui para a gente não repetir outra vez? E aí é onde as pessoas se misturam, porque elas acham que para não ser sabotadora, para não ser sábia, aliás, para não ser sabotadora, elas precisam ser extremamente positivas. É aquela pessoa que tudo vai dar certo, tudo são flores, tudo é maravilhoso, tá todo mundo sofrendo e ela tá lá, não, gente, a gente tem que pensar que tudo vai dar certo, positivo. Não é isso, sabe? Sábio não. Sabe, ele olha e fala: pois é, gente, não tá legal mesmo isso aí não. Mas a gente só tem duas coisas a fazer. Primeiro, aprender alguma coisa com isso. Segundo, melhorar. Então, o sábio, ele traz sempre essa visão da razão. Ok, emoção. Talvez isso seja ruim mesmo. Talvez não seja legal. Talvez você esteja triste mesmo. Talvez esteja mesmo acontecendo alguma coisa ruim. Mas o sábio não vai se deixar envolver, ele não vai reclamar. Afinal de contas, reclamação, né, gente? Reclamação é um veneno. Reclamação é uma coisa que parece um vírus. Ela contamina todo mundo que está ao redor. Se você está num lugar, sabe onde é legal de ver isso? Grupo do WhatsApp de condomínio ou grupo do WhatsApp da família. Se uma pessoa reclama de alguma coisa, todo mundo reclama embaixo. Contamina, né? Parece, sei lá, parece catapora. Não é? Um pega, todo mundo pega. Reclamação é uma coisa terrível. Além de fazer com que a gente, aos poucos,
A reclamação te leva para autossabotagem. Porque de tanto você reclamar, você vai passar só a ver o negativo das coisas. Você vai perder a capacidade de sempre fazer algo de bom com o que acontece. Você vai começar a reclamar cada vez mais. E aí a gente entra no vitimismo. E aí a gente não sai do lugar. E aí quem fica no lugar da reclamação não conquista nada. Autossabotagem. De tanto eu reclamar das coisas, elas param de dar certo. E isso vira um processo de autossabotagem. Inclusive, gente, a gente sabota porque é viciada em reclamação. As coisas até estão querendo dar certo para você, mas você está tão viciada em reclamar que você vai começar a procurar pontos só para você poder criticar alguma coisa. É aquela pessoa que parece o extremo do perfeccionismo. Ela sempre vai buscar alguma coisa que não ficou bom para ela poder reclamar. Autossabotagem. E aí, quando a gente é perfeccionista demais, a gente para de realizar, a gente começa a procrastinar, a gente começa a travar no meio do caminho e para de realizar. Por quê? Porque aí a gente só olha para a crítica, para aquilo que não tá bom, para aquilo que não funcionou. Aonde que a gente olha para isso dentro do emagrecimento? Gente, vocês conhecem alguém assim? Dentro do emagrecimento? Hã? Pensa aí que você conhece alguém que eu sei. Hum, pensa só. Aquela pessoa que ela começa um processo de emagrecimento. Aí ela perde na balança 500 gramas. E aí o que que ela vai falar? Oi, perdi 500 gramas, que droga. Queria ter perdido mais. Tá vendo? Porque isso aqui não funciona. Porque eu me dediquei direito. Porque isso aí não tá dando certo pra mim. Mas o que aconteceria com essa pessoa se ela tivesse ganhado meio quilo? Ia ser pior, não ia? Então, esse é um sabotador do perfeccionismo. É o perfeccionismo, é o autocrítico que eles chamam. Ele critica demais. Ele não olha para a possibilidade. Caramba, perdi meio quilo. O que será que eu tô fazendo que tá dando certo? Que eu poderia fazer mais? Porque aí eu vou emagrecer mais. Não. O sabotador te faz olhar para onde? Para reclamação. Ai, que absurdo. Tô aqui dando dedicada e perdi meio quilo. Mas aí a gente não se liga. E se eu tivesse ganhado meio quilo? Hum? Então já fica isso para você saber que você tem esse sabotador. Depois você vai fazer o teste, você vai me contar lá pelo direct ou aqui nos comentários depois. Sabotador. A gente olha para crítica, sempre para reclamação. E reclamação gera mais reclamação. E de tanto reclamar, eu entro num processo de autossabotagem. E por que que é um processo? Porque eu entro nesse ciclo e não consigo mais parar. Eu não consigo mais sair dele. Até quando? Até quando eu começo a enfraquecer esse meu sabotador e a fortalecer a minha parte sábia. Eu preciso entender que tanto o sabotador quanto o sábio dividem um espaço na minha mente. Metade de mim é um sabotador e a outra metade, o sábio. E o que que acontece? O que acontece é que a gente não pode. Sabe quando tem o anjinho e o diabinho aqui? Tinha isso no desenho, não é? E aí, de repente, o diabinho vinha aqui, falava uma coisa e o anjinho ia lá, dava um tapa nele, dava outra opção. É exatamente isso. É você, vou usar o exemplo da balança de novo, tá? Subir na balança, querer reclamar e falar: sai daqui, sabotador. E se eu resolvesse? E se eu tivesse ganhado todo esse peso? E se eu tô subindo na balança, se eu perdi peso, o que que eu posso continuar fazendo ou fazer um pouco mais que vai me ajudar? Ou se eu subir na balança e eu não perdi nada de peso, eu vou olhar para o que eu tô fazendo e vou dizer: isso aqui que eu tô fazendo não vai dar certo. O que que eu preciso mudar? Porque não tá funcionando. Olha o sábio. Ele fala: calma, não foi legal. Mas o que que a gente vai fazer para mudar? Consciência. Então, para que eu enfraqueça o meu sabotador, basta que eu saia da emoção negativa e pense a respeito da possibilidade.
Então, é só assim que a gente consegue desligar o processo de autossabotagem. Lembra que só tem um canal que liga a autossabotagem. Qual é esse canal? A reclamação. Se eu desligo a reclamação, eu quebro o processo de autossabotagem. E aí eu começo a olhar não mais para a falta, não mais na escassez. Eu começo a olhar para as possibilidades. E começo a tomar atitudes que, mesmo pequenas, só de não reclamar, já me levam para o resultado positivo. O problema é que é muito enraizado, né? Eu falei para vocês que reclamação é uma coisa muito forte. Ela enraiza na gente, parece que gruda na gente, e não sai, contamina. Se chega alguém ainda reclamando do seu lado, nossa senhora, aí vira um negócio, vira uma rede cada vez mais forte. Parece que essa rede te domina de reclamação. A gente precisa sair dela. A gente precisa sair dessa teia de reclamação. Pensem nisso e levem essa informação para a vida. Se eu bloqueio a reclamação, eu quebro o processo de autossabotagem. Essa é a minha chance de sair da emoção negativa, sair daquilo que está me sabotando, não permitir que eu estrague o meu processo. E eu volto para a razão, eu volto, eu escolho o meu sábio. Eu começo a ter mais domínio, controle sobre a minha mente. E a gente fala muito sobre essa coisa de controlar as nossas emoções na semana da virada de chave do emagrecimento. Ela é praticamente uma semana que vai aprofundar muito sobre controle emocional. Faz muito sentido que a gente comece a observar. Então, começa mesmo a se ver como se você tivesse dois personagens, o sábio e o sabotador. E começa a se questionar no dia a dia qual deles está falando. Porque se você consegue observar, olhar de fora, você consegue ter domínio. Gente, a gente não controla nada do que a gente não vê. Por isso que é muito importante eu enxergar, eu ser uma observadora e enxergar naquela situação que está acontecendo. Se eu consigo enxergar de fora, eu consigo ter escolha, eu consigo ter consciência, eu consigo controlar a minha mente. É um papo bem mais profundo, mas a consciência domina a mente. Se eu estou consciente de que o meu sabotador começou a reclamar, eu dou um xarape nele. E aí eu consigo quebrar aquele processo antes que ele destrua os meus resultados. Essa é a principal relação entre sabotador e sábio. Nesse livro que eu falei para vocês, que eu vou colocar o link dele, a gente tem um teste. E nesse teste a gente fala de alguns sabotadores principais. Então a gente fala do crítico, que é aquele que aponta para todo mundo. O crítico tem muito a ver com julgamento, né? Com perfeccionismo. O controlador, que é aquele que precisa ter controle sobre tudo, vive preocupada com tudo. Hiperrealizador, que é aquele que precisa preencher o seu vazio fazendo tudo para todos. O insistente ou perfeccionista, que é aquele que fica ali e não realiza nada até que esteja tudo muito perfeito. Existe o realizador prestativo, que faz tudo para agradar o outro, mas esquece de si mesmo. Existe o sabotador inquieto, que é aquela pessoa que vive preocupada que algo de ruim vai acontecer a qualquer momento. Existe a vítima, não é? Que coloca a culpa em todos e não toma responsabilidade das suas ações. E existe o superracional, que é aquela pessoa que não demonstra emoção. Mas no fundo, ela tá morrendo de medo. Ela não demonstra emoção, não é porque ela é racional e super madura, não. Ela não demonstra emoção porque ela não sabe lidar com as emoções. Dentro dos meus programas, a gente divide todos esses sabotadores em três grupos. E eles são muito bonitinhos, tem até post aqui sobre isso. A gente tem a megera, que é aquela parte de nós que junta a perfeccionista, insistente, controladora, crítica.
É aquela que diz assim pra gente, que nunca tá bom, que a gente nunca faz o suficiente, que aquilo que a gente emagreceu nunca é o bastante, que o nosso corpo nunca tá bom. Ela não olha pro positivo, ela só olha para os nossos defeitos. A megera faz a gente se sentir terrível, parece que ela tem um chicote na mão. Um outro sabotador que eu junto tudo nele é a boazinha, que é a prestativa, que é a super realizadora, que é aquela que vai deixar ela de lado para agradar os outros. Então ela finge que não quer as coisas, ela abre mão. Sabe quem é a boazinha? A boazinha é aquela que come na casa dos outros porque tem vergonha de falar não, que tá de dieta. Ela come para agradar o outro. Ela, na verdade, nem queria. Ela queria fortalecer aquilo que ela tá fazendo, mas ela faz pelos outros. Então, megera, boazinha e a última, a criança mimada. A criança mimada, Carininha, é aquela que entra na vítima. A vítima é aquela que culpa todo mundo, que ninguém faz nada por mim, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, tudo eu, não é? E a vítima acaba sendo reclamona. Olha isso. Então, megera, boazinha e criança mimada. Você vai ter que dizer para mim qual desse sabotador mora aí dentro. Ou depois ir lá nos stories e clicar no link que eu vou deixar para vocês, junto com essa live aqui do teste dos sabotadores. Combinado? Lembrando que para gente quebrar um ciclo de autossabotagem, só existe uma forma: identificando que a gente está reclamando de algo e transformando aquela reclamação numa possibilidade. Então, quando eu paro de reclamar, eu quebro o ciclo da autossabotagem. E aí sim, eu tenho chances de sair daquele lugar. Então, fica a dica aí para vocês de hoje, dentro dessa live, que é uma live, assim, muito simples de entender. Espero que tenha ficado bem didático para todo mundo. E que agora você que assistiu essa live vá fazer o seu teste, que depois você me conte como é a sua relação aí com seus sabotadores? Se você identificou qual deles você costuma estar aí usando mais, qual deles está te atrapalhando agora a ter resultado no seu processo de emagrecimento? Bom, nem preciso dizer, né? Hoje é quarta-feira. A gente tem mais duas lives, quinta e sexta. E aí, na segunda-feira, dia 13, a gente dá início à semana da virada de chave do emagrecimento. É uma semana gratuita. É uma semana não de lives, né, gente, de 20 minutos. O que que eu ensino para vocês em 20 minutos? É muito pouco. E se você acha que isso aqui é muito, pensa bem, isso aqui é muito pouco. Muito pouco é ótimo, né? Isso aqui é nada perto do que a gente aprende na semana da virada de chave. Lá as aulas são maiores, né? São aulas mais robustas, com mais conteúdo. E quem já se inscreveu pelo link que está aqui na bio ainda ganhou de presente um teste que eu faço junto com vocês num vídeo especial. Inscreveu, você já ganha essa aula de bônus de presente, que é para você usar durante a semana da virada de chave do emagrecimento. Ela acontece 4 vezes ao ano. E se eu fosse você, aproveitava que agora é janeiro, que a gente está com essa energia boa de recomeço, e fazia a sua inscrição. É online, é gratuita, não tem hora para assistir, você pode assistir na sua hora. E eu garanto, dou um dedinho meu, que vai mudar a sua vida. Tá bom? Gente, beijo. Estou fechando essa live. Colocando, lembra, aqui no YouTube, eu vou deixar o link do teste aqui embaixo. Aqui no Instagram, eu vou compartilhar lá nos meus stories e colocar o link do teste junto com a live para vocês. A gente pode ter todos os sabotadores. A gente fica trocando, sabe, durante o dia? Agora eu tô nesse, 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 agora eu tô nesse. Por isso que existe aquelas frases, sabe? Que é muito famosa, inclusive. Orai e vigiai. A gente precisa estar vigilante dos nossos comportamentos o tempo inteiro, principalmente quando a gente está muito enraizado nos sabotadores.
Quanto mais a gente presta atenção nos nossos comportamentos no começo, mais fácil isso vai ficando, porque aí você para de entrar no sabotador, você reconhece e já sai, reconhece e já sai, até que você nem liga mais, certo? Ó, beijo pra vocês. Depois vocês me contem lá nos stories do teste, tá bom? Até amanhã, gente. A gente se vê amanhã, sem falta. Tchau, tchau.